Graça e paz, estamos aqui mais uma vez, né? E nós vamos continuar com a nossa série de leituras e reflexões, né? Estamos aqui hoje pelo canal de Conselhos de Jesus, né? Os Conselhos Admiráveis, em nome dele, em nome de Jesus. E na sequência, né? Primeiramente do livro do Eclesiástico. Hoje nós vamos ler, orar e refletir sobre o livro do Eclesiástico, capítulo 33. Eclesiástico, capítulo 33. Continuando ali, né, a sequência do 32, é o versículo 1. Aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos, nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus e a lei lhe é fiel. Aquele que lhe esclarece uma pergunta, prepara a resposta. Depois de assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra as suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. As sábias disposições de Deus. Porque um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol? Foi a ciência do Senhor que os diferenciou, quando criou o sol que atende às suas leis. Ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles, há alguns que Deus elevou e consagrou, a outros pôs no número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o amolda e dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja. Assim é o homem, na mão de quem o criou e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Assim também, diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo, estão sempre duas a duas, opostas uma à outra. O objetivo do autor. E eu fui o último que despertei, e fiz como que junto os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus, e enchi a tina como vindimador. Olhai, que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, ó poderosos e todos os povos, e vós, chefes da assembleia, escutai-me. Distribuição dos bens próprios. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não dê teus bens a outrem, para não te arrependeres e terdes de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares,
que ninguém te faça mudar a esse respeito, porque é melhor que os filhos te peçam do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome. Somente no fim da tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Comportamento com os escravos. Para o juramento, o feno, a vara e a carga. Para o jumento, o feno, a vara e a carga. Para o escravo, o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões. Mas não cometas excessos, seja com quem for, e não faças coisa alguma importante sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo. Trata-o como um irmão, porque foi pelo preço de teu sangue que o obtiveste. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo. Então, né, essa palavra aqui, muito abençoada, outra palavra de bênção, né, palavra interessante que o Eclesiástico, capítulo 33, ele, né, o capítulo dele, a sabedoria divina, conseguiu classificar esses principais livros, né, da Bíblia, bem relevantes, né, de acordo com os acontecimentos, né, que marcavam mais, né. Podemos ver aqui que o 33 é o número da data de morte de Jesus Cristo e é muito, né, esse capítulo aqui, ele tem muito a dizer, né, Jesus se serviu deste capítulo e aqui o próprio autor, né, em sua sabedoria, em sua inspiração, ele deixa já aqui, né, no versículo 16, falando, né, sobre o que ele era, né. Jesus, vale lembrar que o autor do livro do Eclesiástico tinha o nome de Jesus também. E Jesus aqui, né, em sua humildade, em sua sabedoria e reconhecimento de que ele nada era, né, em relação ao Jesus que viria para cumprir todas as promessas, que viria para salvar o povo de Israel, ele diz aqui, né, no versículo 16, e eu fui o último que despertei, e fiz como que junto aos grãos depois da vindima. Eu também esperei nas bênçãos de Deus e enchi a tina como o vindimador. Então, né, e aqui também no último versículo, né, do seu objetivo, né, explicando qual que é o objetivo dos seus escritos, né, das suas observações, o objetivo de contar a experiência de sua vida e da vida de outras pessoas, no versículo 19. Ouvi-me, ó poderosos e todos os povos, e vós, chefes da Assembleia, escutai-me. Então, mesmo assim, na humildade dele, ele tinha, né, a autoridade, né, a autoridade de dizer, apesar de ser o Salvador de Deus, ele já tinha a autoridade por ser um daqueles que serviria a Jesus, né, e ter a consumação, né, dos seus trabalhos no Jesus definitivo, né, que viria salvar todo o povo que nele se apoiasse, que nele cresce, né.
Mesmo na humildade, ele em sua humildade tinha autoridade, né? E aqui, né, ele começa aqui, voltando ao versículo 33, antes dizendo, se você quiser ver todas as outras nossas reflexões, entre aqui, né, no canal, assista, né, deixe o seu gostei e se inscreva. Pode também compartilhar, né, se você gostar do que você ouviu, compartilhe também com outras pessoas, para que todos possam ver e ser abençoados também por essa palavra. Pois aqui, né, como Jesus também disse que suas palavras não iriam passar, este autor também, ele pede para ser escutado, né? A autoridade, né? Ele usa de sua humilde autoridade para ser escutado. E essas palavras aqui, desse versículo, desse capítulo 33, como todas as outras observações do Eclesiástico, são de muita importância, né? Nós encontramos até, né, por Jesus, muita sabedoria, muita decisão já nesse livro também, né? Todos os livros de Deus eles precisam ser completados por outros, porém, em seu mistério, em seu poder, cada livro aqui das Escrituras, das Sagradas Escrituras, já são decisivos. Em cada página que nós lemos das Escrituras Sagradas, desde o livro do Gênesis até a última parte, até a última frase do livro do Apocalipse, elas são decisivas, né? Então, essa questão de a Deus não se sacia, não se cansa de ler nem de ouvir a palavra de Deus. Aqui, né, no livro capítulo 33, ele vem contar, né, falar sobre o insensato, fala sobre o zombeteiro, aquela pessoa que zomba, né? Vem falar aqui das disposições de Deus, né? Contar da criação de Deus, contar da perfeição de Deus, que tudo foi criado simetricamente por Deus, né? Não se deve questionar a Deus, pois tudo o que ele fez é perfeito, né? Mostra aqui que diante do mal há o bem, que diante da morte há a vida, né? Dos dois caminhos, né? Que um é oposto ao outro, né? Deus, ele dá a bênção, né? Mas também ele dá a maldição, que diria assim, né? E aqui tem, falando do evangelho, né? Nós podemos ver aqui, fala, né, do jumento, fala do escravo, né? Então, nós que somos sábios, nós temos que usar já do Espírito Santo, desde o Espírito Santo que nós adquirimos no batismo, quando morremos em Cristo, até, né, sempre confirmando o Espírito Santo, para que não sejamos como aqui, como ele está falando aqui, né? No versículo 26, o escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. Então, não sejamos escravos, sejamos pessoas livres, assumindo o Espírito Santo que nos foi confiado, o Espírito Santo, né? E com todo, né? Se for preciso, né? Quem ama Jesus até por Jesus, né, deve morrer, né? Então, não deixar, né, o cansaço da vida, o cansaço do dia a dia abater para aspirar o repouso. Antes de você aspirar o repouso, o descanso, o repouso aqui não é o repouso da vida eterna, né? Ao contrário, devemos sim aspirar o repouso da vida eterna, não o repouso do dia a dia. E aqui ele está falando isso, né? Tem que ser igual a Jesus, né? Jesus não se deixou abater pelo cansaço, né? À noite ele não dormia. Jesus raramente se tem falando aqui de que ele dormia nos seus escritos, né? Nos momentos mais importantes, nos momentos mais decisivos, ele permanecia acordado, orando a Deus. Ele só repousou, né, depois de cumprir o seu sacrifício sagrado, né? Sacrifício de bênção, de pureza. Então, né, devemos ser igual a Jesus, porque nós todos somos imagem e semelhança de Deus, né? E Deus, quando veio ao mundo, ele quis morrer, né? Deus, quando veio ao mundo, não hesitou em ser sacrifício vivo, né? Para salvar aqueles que teriam que ficar mais um pouco aqui, até entenderem, né? Qual que é o sentido da vida, né? Então, essa é a mensagem, né? A principal mensagem dessa escritura. Essa escritura fala de Jesus, fala da autoridade de Jesus, né? Porque Jesus aqui também, mais pro final, né? O livro do Eclesiástico, ele tem 51 capítulos, né? Mas Jesus aqui no versículo 33, ele já vem mostrando e
dizendo que precisava ser ouvido, pois ele, apesar de não ser o primeiro, né? Ele aqui mesmo já disse que era o último, porque Jesus foi o primeiro, Jesus, nosso Salvador, foi o primeiro, mas ele aqui já fala para as pessoas prestarem atenção naquilo que ele estava dizendo. Então, espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez. Se Deus quiser, passa no canal e assista para ver qual reflexão, né, o que mais das outras reflexões que vocês já devem ter escutado, o que mais se pode entender e aprender disso. Até mais. Obrigada, gente.